Meus irmãos, todas as quartas-feiras nós estamos nos utilizando desse tema, Aviva a Tua Obra, Senhor, restaurando o fervor espiritual. E nessa noite eu quero continuar trazendo aqui uma mensagem alusiva a esse tema, e eu quero partir da leitura de um versículo. Eu peço que os irmãos, sentados mesmos, abra sua Bíblia no livro de Josué, no capítulo de número 24. Josué, capítulo de número 24. Nós vamos ler, irmãos, o versículo de número 15, para a nossa meditação, para a nossa reflexão na noite de hoje. Josué, capítulo 24, versículo 15, eu me utilizo da Bíblia na versão NAA, Nova Almeida Atualizada, que nos diz assim, palavras de Josué: mas, se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Obrigado, meu Deus, por esta palavra. Peço, Espírito Santo, que ilumine a nossa mente. Peço, Espírito Santo, que incendeie o nosso coração, para que não somente essas verdades sejam ditas, mas que também, Senhor, elas venham arder dentro de nós, com o desejo de viver a Tua palavra, com o desejo de obedecer a Tua voz, Senhor. Abençoa a Tua igreja, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero ministrar nesta noite uma mensagem com o tema O Poder da Decisão. O poder da decisão. Tomar uma decisão sempre é algo muito sério, e na maioria das vezes, se não todas as vezes, exige de nós esforço e renúncia. Através dos ensinamentos bíblicos, podemos perceber que sempre estaremos diante de sérias decisões, principalmente quando se trata de viver uma vida para Deus. Então, com esse tema, irmãos, o poder da decisão, eu quero, na verdade, trazer à luz para o nosso pensamento, para a nossa reflexão, na verdade, o poder da decisão de viver para Deus. O poder de decidir viver em obediência ao Senhor, viver para a glória de Deus. Muitas vezes nós pensamos que pelo fato de já sermos cristãos, automaticamente nós já desenvolvemos esse tipo de prática de vida. Mas bem sabemos, irmãos, que não é tão fácil e tão simples assim. O próprio Senhor Jesus Cristo, Ele disse que quem desejar segui-lo tem que tomar uma séria decisão. A primeira delas, negar-se a si mesmo. A segunda dela, tomar a sua cruz. E só então seguir a Jesus. Então a decisão de que eu falo nesta noite, irmãos, é esta decisão de nós vivermos em obediência à voz de Deus e de nós vivermos para a glória de Deus. Então, eu quero elencar aqui alguns exemplos de homens de Deus, na Bíblia, que tiveram a coragem, que tiveram o despreendimento, de tomar a decisão de viver uma vida para Deus. E assim, observando esses exemplos bíblicos que eu trarei aqui para a igreja, nós também seguirmos esses exemplos e se já tomamos a decisão, que eu acredito que todos nós tomamos, mas renovar a nossa aliança com Deus e com essa decisão, e enfatizar e asseverar mais ainda, irmãos,
a nossa decisão de viver para Deus. Irmãos, muitas vezes, no meio da caminhada, nós vamos esfriando o nosso temor, o nosso tremor, o nosso fervor por viver para Deus. Não é à toa que quando o Senhor usou a vida do profeta Abacuque, quando ele levantou o seu clamor, ele disse assim: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Porque muitas vezes no meio da caminhada, nós vamos ficando às vezes muito frios diante de tantas lutas, diante de tantas decepções. E quando pensamos que não, irmãos, estamos andando no piloto automático, fazendo orações automáticas, meio que apenas decoradas, e vivendo uma vida, irmãos, por viver, indo para o culto, mas na maioria das vezes nem sequer sentindo a presença de Deus. Porque nós sabemos de uma coisa: a presença de Deus aqui é real, assim eu creio. Mas nem todos, na maioria das vezes, sentimos. Às vezes tem um irmão ardendo em chamas pelo fogo do Espírito, e tem outro que fica olhando para os lados, boquiaberto, sem entender nem o que está acontecendo. E é exatamente por essas questões, irmãos, que eu acho interessante esse poder da decisão de viver para Deus. Então, na primeira parte da mensagem que eu transmito nesta noite, o primeiro ponto da mensagem, eu quero trazer aqui exemplos bíblicos de homens que tomaram sérias decisões de se voltar para Deus. O primeiro exemplo bíblico é exatamente o texto que nós lemos para partir o nosso sermão. Josué 24:15. Mas eu quero pegar somente essa última frase do versículo, onde é anunciado a decisão de Josué. Quando ele diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, o primeiro exemplo que eu tomo é esse de Josué. Irmãos, Josué está agora no momento em que o povo de Israel já tomou posse da terra prometida. O Senhor usou Josué como um grande líder, guerreiro e empreendedor. Moisés foi o grande legislador, o grande guia do povo durante aquela peregrinação no deserto. Pós Moisés, o Senhor levanta Josué, e Josué, repito, é um guerreiro e um empreendedor. Ele sai conquistando as terras. Depois ele distribui as terras entre as tribos de Israel. E agora, depois de todo mundo ter recebido a sua porção de terra, todo mundo está ali, desculpa, irmãos, abençoado. Josué reúne o povo. Josué reúne os anciãos para que ele chamasse o povo a essa responsabilidade. Josué bem sabia como estava ali o comportamento do povo, alguns praticando a idolatria, alguns adorando outros deuses, alguns já aderindo aos costumes da terra onde eles estavam tomando posse. Então Josué faz aquela reunião geral e ele diz, ou ele exorta aquele povo para que eles se voltassem ao Senhor, para que eles tomassem a decisão e não ficassem em cima do muro e não ficassem também com a adoração dúbia. O próprio Senhor Jesus Cristo, irmãos, nos ensina que nós não podemos servir a dois senhores. Quando o Senhor Jesus falou isso, ele falou a respeito de mamon, as riquezas, os bens materiais. Ele disse que o nosso coração não pode estar dividido entre dois senhores. Se adoramos um, desmerecemos o outro. O profeta Isaías, no capítulo 42 do seu livro, diz que a glória do Senhor, ele não divide com ninguém. Então Josué está aqui desafiando, exortando e chamando o povo a esta responsabilidade. Vocês precisam tomar uma decisão. Da maneira como vocês estão, não dá. Vocês precisam tomar uma decisão. Ou vocês servem aos deuses
que os pais de vocês adoravam antes de vocês passarem o Eufrates? Ou vocês adoram esses deuses que alguns de vocês já estão adorando nessa terra que vocês conquistaram? Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu hoje tomo a minha decisão. Diante de toda esta assembleia, dizia Josué, eu tomo a decisão. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Meus irmãos, não era uma decisão fácil. Até parece que sim, mas não era. Mas a exemplo de Josué, irmãos, vamos fazer uma autoanálise. Deus tem abençoado a nossa vida, irmãos. Eu sei, eu sou consciente das muitas lutas que cada um enfrenta, das muitas guerras e das muitas batalhas, mas você pode erguer a sua voz e dizer que até aqui o Senhor tem te ajudado. O Senhor tem pelejado muito das tuas guerras, o Senhor tem pelejado muito das tuas batalhas, o Senhor tem te dado vitória. O Senhor tem te segurado, o Senhor tem te sustentado, o Senhor tem te protegido, o Senhor tem te guardado. Então, da mesma forma como Josué, o pastor Flauber, esta igreja, esta assembleia reunida aqui nesta noite, pode muito bem tomar esta decisão de Josué. Eu vou servir ao meu Senhor. Eu sofri decepção ali, eu sofri decepção acolá, eu tenho andado triste com algumas coisas, mas eu não vou me dobrar diante desses deuses que querem a minha adoração. A murmuração é um Deus que quer a tua adoração, irmão. A comodidade, a preguiça, ela é um Deus que quer a tua adoração. A paralisação é um Deus que quer a tua adoração. Mas nós não vamos servir a murmuração, nós não vamos servir a comodidade, nós não vamos servir a paralisação. Nós tomamos a decisão de servir ao Senhor e adorar somente a Ele. É uma decisão que eu preciso tomar no meu coração, que vocês também precisam tomar. É uma decisão que ninguém pode tomar por ninguém, irmãos. Por isso que Josué disse, vocês precisam decidir. A minha decisão eu já tenho. Eu e a minha casa serviremos a Deus. O segundo exemplo que eu quero elencar aqui para vocês nesta noite está em 2 Crônicas 29, 10. 2 Crônicas, segundo livro de Crônicas, capítulo 29 e versículo de número 10. 2 Crônicas 29, 10. Palavras do rei Ezequias, rei de Judá. Agora estou resolvido, em algumas traduções diz, estou decidido a fazer uma aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que o furor da sua ira se afaste de nós. Eu quero acrescentar a leitura ao versículo 11. Ele olha para os levitas, para os sacerdotes, para os homens que eram responsáveis pela obra de Deus, e ele diz, meus filhos, não sejam negligentes, pois o Senhor os escolheu para estarem diante dele, para o servirem, para serem os seus ministros e queimarem incenso. Meus irmãos, o rei Ezequias, ele assumiu o trono de Israel, pegando uma nação aos escombros. O seu antecessor havia feito muitas loucuras, no caso, o rei Acais. Havia feito muitas loucuras. E a nação de Judá, irmãos, estava aos escombros, praticamente falida em seu aspecto religioso, portas do templo fechadas, em seu aspecto político. A nação estava mergulhada na intensa corrupção e no seu aspecto moral. Promiscuidade, idolatria, corrupção, uma nação entregue aos escombros, irmãos. Foi exatamente essa nação, esse reino, que o rei Ezequias assumiu. Então esse homem toma uma decisão muito séria e corajosa. Qual é a sua decisão? Fazer uma aliança com Deus.
decidi fazer uma aliança com o meu Senhor, o Deus de Israel, para que afaste o seu furor. Como a nação estava mergulhada na corrupção, na idolatria, na imoralidade, na promiscuidade, Deus estava muito triste com a situação daquela nação. E este grande líder que assume o trono de Judá, ele toma essa decisão muito séria: fazer uma aliança com Deus. Meus irmãos, da mesma forma somos nós. Eu espero em Deus, eu tenho orado muito por isso, tenho chorado muito na presença de Deus. Eu não tenho vergonha de dizer e não quero me gloriar por isso, longe de mim, mas eu tenho perdido até noites de sono. E eu creio que, na verdade, não é perdido, é o próprio Deus não me deixando dormir. Agonizando, orando, chorando na presença do Senhor, irmãos, por um grande despertamento espiritual. Irmãos, a igreja do Senhor, ela não pode se contentar apenas com cultos, com reuniões, com ajuntamentos. A igreja do Senhor, ela tem que ser, como diz o nosso hino na harpa cristã de número 11, vexilários da fé, vamos ser. Vexilário significa porta-bandeiras. É quando nós passamos daquele portão para lá. Irmãos, esta reunião que acontece nesta noite, como acontece aos domingos, é tão gostoso, irmãos. Quando os louvores são entoados, nós choramos. O Espírito Santo paira sobre essa igreja, nós choramos, nós louvamos, nós exaltamos o nome do Senhor, e isto é belo, é muito belo, é maravilhoso. Como é gostoso sentir esta essência. Mas a minha oração é que esse fogo do Espírito Santo que arde em nossos corações nos dias de culto, irmãos, ele passe daquele portão para fora. Não adianta nada, irmãos, nós estarmos aqui incendiados em 1h30, 2 horas de culto, mas quando nós saímos do culto, irmãos, parece que o fogo se apagou. Pastor, e como é que essa história muda? Quando eu, o Flauber, quando cada um de vocês toma essa decisão séria: eu vou fazer uma aliança com meu Deus, eu vou obedecer a palavra do meu Deus, custe o que custar, eu vou jejuar, eu vou consagrar a minha vida, eu vou orar. Irmãos, a igreja está perdendo a sua essência, porque a igreja está confiando mais nas propagandas do que nos meios criados pelo próprio Deus. Tomar uma decisão, fazer uma aliança com Deus, é decidir, irmãos, que faça chuva, faça sol, chova pedra até se acontecer, mas eu não vou arredar o meu pé do meu momento de oração, do meu momento de jejum. Irmãos, como nós queremos colher as grandes bênçãos de Deus na nossa vida, se nós não temos forças para abrir mão de uma xícara de café? Se nós somos convidados a jejuar nas quartas-feiras, se nós somos convidados a nos consagrar, pelo menos até o meio-dia, irmãos, nós não conseguimos abrir mão do café da manhã, aí eu vou ficar tonto, aí eu vou passar mal, aí me dá dor de cabeça. Tem que dar, o nosso corpo está sujo, está cheio de toxina. Nós, irmãos, abrimos a boca para reclamar: a igreja está fria, a igreja não tem isso, a igreja não tem aquilo. Quem é que forma a igreja?
A igreja é formada por quem? Por que não temos a hombridade, a honestidade de dizer: a igreja está fria e a causa dela eu faço parte? A igreja está fria porque eu não consigo mais separar 10 minutos do meu tempo para orar. A igreja está fria porque eu quebrei a minha aliança com Deus. Eu não consigo mais jejuar porque eu preciso tomar o meu café 8 horas da manhã, senão eu começo a me tremer, Irmão, abra mão do café para você começar a se tremer na presença de Deus. Consagre a sua vida para que o Espírito Santo te encha. Jejum, irmão, jejum para massacrar realmente a sua carne, para massacrar realmente essa carnalidade bruta que quer reinar dentro de você, mas é para você agora, irmão, tremer na presença de Deus. Se nós queremos uma restauração espiritual, irmãos, na nossa vida, se nós queremos uma restauração espiritual, um avivamento, um despertamento espiritual, irmãos, é preciso nós termos coragem de fazer a nossa aliança com Deus. Ezequias teve essa coragem. Eu e vocês precisamos. Irmãos, nós precisamos ter de volta o dom das lágrimas. Irmãos, o que eu falo movido por experiência pessoal e pastoral. O que falarei agora. É certo que alguns vão discordar e eu não tenho problema se você discordar. Você tem direito de pensar o que você quiser. Mas existem provações que nós enfrentamos, que não é outra coisa senão Deus nos chamando. Oséias capítulo 2, versículo 14, o Senhor fala usando o profeta dizendo assim: eu a atrairei para o deserto, e ali falarei com ela. Falarei ao seu coração. Eu a atrairei ao deserto, e ali falarei ao seu coração. Por quê? Porque provavelmente de outra forma não se ouviria. Deuteronômio capítulo 8, versículo de número 2. Deuteronômio, capítulo 8 e versículo de número 2. Essa igreja está tão linda e atenciosa que eu queria convidar vocês a me ajudar nessa leitura. Não é uma leitura apressada, é uma leitura calma, tranquila e meditativa. 1, 2, 3. Glória a Jesus. Eu vou continuar a leitura no versículo 3. Deixe que eu continue, só me acompanhe. Ele humilhou vocês. Quem foi que fez isso? Quem foi que fez isso? Ele humilhou vocês. Ele os deixou até passar fome. Quem foi que fez isso? Mas ele os sustentou com o maná. O maná caía quantas vezes na semana? 6 vezes na semana. Na sexta-feira era porção dobrada, né? E vocês nem conheciam o maná, nem os pais de vocês conheciam, para que vocês compreendessem, ou para que vocês aprendessem, ou para que vocês entendessem que o ser humano, ele não vive só de pão, mas de todo o que procede da boca de Deus. Eu quero ler o versículo 4. Durante estes 40 anos que eu conduzi vocês pelo deserto, ó Israel, as roupas de vocês não envelheceram. Os pés de vocês, apesar de caminhar
naquela quintura terrível do deserto, naquele terreno pedregoso, empoeirado, mas os pés de vocês não inchavam. 5. Portanto, saibam em seu coração, que assim como o homem disciplina o filho, assim o Senhor disciplina. Existem determinadas situações e provações que são criadas ou provocadas pelo próprio Deus para nos chamar para perto dele, irmão. Para nos chamar para perto dele. Querida igreja, querida igreja, o nosso Deus é santo. O nosso Deus é santo. A parte dele da aliança, ele honra. E nós temos honrado a nossa parte. Tomemos essa decisão, irmãos. Eu vou repetir, esta decisão ninguém pode tomar por ninguém. Eu não posso tomar essa decisão nem pela minha esposa, Taniele. Ela precisa tomar a decisão dela, de se voltar para o Senhor. Cada um de nós é responsável pela sua própria decisão. Ezequias tomou essa decisão. E quando você lê, irmãos, os capítulos seguintes de 2 Crônicas, vocês vão ler um grande despertamento, um grande reavivamento que Deus provocou através dessa decisão que esse homem tomou. Decida hoje renovar a sua aliança com Deus. Volte a jejuar. Volte a consagrar a sua vida ao Senhor. Volte a entregar o seu dízimo. Volte a trabalhar na obra de Deus. Irmãos, que loucura é essa? Que nós temos coragem e disposição para tanta coisa, mas quando se trata da obra de Deus, nós somos tão covardes, tão preguiçosos. E a obra de Deus agonizando. A obra de Deus sofrendo. Porque nós estamos com preguiça, nós estamos nos acovardando, nós estamos deixando para outro fazer aquilo que Deus chamou a mim e a você para fazer. Observe que no contexto de do rei Ezequias, aqui no 29 e no versículo de número 11, ele fala para os levitas e para os sacerdotes. Irmãos, os levitas e os sacerdotes haviam abandonado o seu ofício. Cada um estava cuidando de animal, de terra, de agricultura. Quando na verdade o Senhor, quando separou a tribo de Levi para serem os levitas e os sacerdotes, ele diz: vocês são propriedades minhas, consagrados para o meu serviço. Estou falando do Antigo Testamento. Mas esses homens, eles haviam abandonado o ofício. Irmãos, quantos de nós hoje na obra de Deus, irmãos, temos abandonado aquilo que Deus nos chamou para fazer? Temos nos intimidado, temos nos acovardado, irmãos, e nós temos louvado um Deus. Nós temos louvado um Deus chamado Eu. Em nome do nosso orgulho, em nome da nossa vaidade, em nome da nossa prepotência, nós dizemos: chame outro, eu não vou fazer. Porque não aprovaram a minha decisão, porque não deram atenção à minha voz, à minha palavra. Então, se quiser que chame outro. Irmãos, isso é uma idolatria ao eu. Eu chamo isso, vocês estão me ouvindo? Vai ficar registrado, a síndrome de Aitofel. Eu já falei isso aqui, mas eu vou repetir. Síndrome de Aitofel. Aitofel era um dos conselheiros de Davi. Quando Absalão usurpou o trono, Aitofel ficou sendo conselheiro de Absalão. Um dia, Absalão queria sair à guerra contra o seu pai, Davi, que estava fugindo pelo deserto. Absalão reuniu os conselheiros. Davi tinha deixado um conselheiro infiltrado lá. Eu não lembro agora o nome. Mas Davi tinha deixado um conselheiro lá infiltrado. Quando Absalão pediu os conselhos, Aitofel chegou e disse: olha, o conselho que eu dou ao rei Absalão é fazer isso. É atacar Davi assim, dessa forma, desse jeito, com essa estratégia. Absalão: bom conselho, Aitofel.
Mas só que chegou o outro conselheiro, que era um infiltrado do rei Davi, mas que Absalão não sabia. Não lembro o nome. E Absalão perguntou: e você, o que é que você me diz? Ele diz: olha, você conhece o seu pai. Davi é um guerreiro astuto. Ele não perde batalha e ele conhece aquela região, todo o terreno como ninguém. Se você atacar conforme esse conselho de Aitofel, você vai perder. E qual é o conselho que você me dá? Ataque dessa forma, haja dessa forma e com certeza vai dar certo. Segundo o relato bíblico, Absalão deu ouvidos a esse conselheiro e não a Aitofel. E a Bíblia vai dizer o seguinte, ó. Vocês estão me ouvindo? Aitofel colocou tudo em ordem no reinado, porque ele era um conselheiro do rei. Ele arrumou suas coisinhas, tudo direitinho. Voltou para a sua terra natal, abandonou o cargo de conselheiro, voltou para a sua terra natal, arrumou suas coisas na sua casa, na sua terra natal, pegou uma corda, botou no pescoço, suicidou. E a Bíblia diz: porque o seu conselho não foi atendido. Olha isso, irmão. A síndrome de Aitofel, irmão, tem contaminado muitos crentes. O pastor, o meu líder, não reconheceu o meu trabalho. Eu vi o pastor elogiando A, mas não elogiou a mim. Eu vi o pastor dizendo A, mas não disse B para mim. E aí se zanga, é um mimimi dentro da igreja e não quer mais fazer nada. Irmãos, esta poluição dentro da igreja tem que ser extirpada. E esta poluição, ela está no meu, no teu, no nosso coração. Precisa ser extirpada, irmãos. Nós precisamos fazer uma aliança com o nosso Deus, louvar o nosso Deus, exaltar o nosso Deus, para ver Deus mover um grande despertamento, um grande avivamento no meio do seu povo. Façamos uma aliança com Deus. Vamos jejuar, irmãos. Vamos nos consagrar. Irmãos, através da oração, da leitura da palavra e do jejum, irmãos, o Espírito Santo opera uma grande limpeza em nós. Mas nós estamos cheios demais da nossa carne. Mas eu estou orando. Eu estou orando pela minha vida. Eu também tenho andado muito carnal. E eu convido esta igreja a orar, irmãos, a tomar a decisão de fazer uma aliança com o Senhor. O nosso terceiro exemplo, falei a respeito de Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Falei do segundo exemplo, o rei Ezequias: estou decidido a fazer uma aliança com Deus. E o terceiro exemplo que eu quero falar é do filho pródigo. Lucas, capítulo 15 e versículo 18. Evangelho de Lucas, capítulo 15 e versículo 18. A palavra do Senhor diz que o filho pródigo falou assim: vou me arrumar. Na ACF, Almeida Corrigida Fiel, diz assim: levantar-me-ei. Vou me levantar, vou me arrumar, vou voltar para a casa do meu pai e lhe dizer: pai, pequei contra Deus e pequei diante do Senhor. Filho pródigo, parábola do filho pródigo, Lucas capítulo 15. O filho pródigo tem duas decisões para nós observarmos. Duas decisões para nós observarmos. Primeiro, a primeira decisão do filho pródigo: ir embora da casa de seu pai. Virar as costas para o seu pai e ir embora. Me dê minha herança, me dê o que me pertence, eu quero viver a minha vida. Foi uma decisão muito louca, irmãos, que em primeiro momento pareceu ser muito boa, porque ele estava com muitas posses, muito dinheiro, ele tinha como aproveitar bem a vida. Só que o dinheiro acabou. O dinheiro acabou. E aí, irmãos, vieram grandes prejuízos para aquele homem. Está relatado em Lucas capítulo 15. A ponto daquele homem desejar comer a mesma comida que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava. Então veio a segunda decisão, que é a ênfase do nosso sermão. Ele tomou a decisão firme de voltar para a casa do pai.
Ele tomou a decisão firme de voltar para a casa do pai. Vamos pegar essas duas decisões, irmãos. Irmãos, quantas decisões tolas nós temos tomado na nossa vida que tem nos trazido grandes prejuízos. Quantas decisões tolas. Que hoje nos arrependemos amargamente, mas o nosso orgulho não deixa nem a gente querer voltar atrás. Quantas decisões eu tomei? Converso muito com a Taniele, somos só eu e ela dentro de casa, converso muito. E às vezes eu começo a chorar conversando com a Taniele. Eu sou chorão demais. Eu choro até com propaganda de fralda, viu, irmão? Eu fui assistir o Som da Liberdade, meu Deus do céu. Sei para que eu fui assistir aquele filme. Quando aquela meninazinha apareceu, a Rocio, quando ela apareceu logo, batendo naquele tambor, eu já estava chorando. Não sabia nem o que ia acontecer. Só em ver aquela menina tocando aquele tambor, eu já comecei a chorar. Aí imagine o resto do filme, né? E aí eu começo a conversar com a irmã Taniele e começo a chorar e dizendo: ô Taniele, essa decisão, se eu tivesse pensado um pouco mais, se eu tivesse maturado um pouco mais o que eu ia fazer, o que eu ia falar, hoje era diferente. Quantas decisões nós tomamos, irmãos, no calor da emoção, no calor da raiva. Quantas decisões precipitadas a gente toma, irmão. E quando a gente pensa que não, a gente já falou, a gente já enviou a mensagem, a gente já... E aí o prejuízo está grande. O prejuízo está grande. As pessoas estão feridas, as pessoas estão machucadas, mas esse homem que a Bíblia chama de filho pródigo, ele teve uma coragem tremenda, que é a coragem que muitos de nós precisamos ter. Voltar para onde nós tomamos a decisão de sair. E dentro do nosso contexto, qual é a decisão? Para a presença de Deus, para a obra de Deus, para a casa do Pai. Irmãos, quando esse homem tomou a decisão de voltar, vocês conhecem muito bem a parábola do filho pródigo. O seu pai lhe recebeu com um sermão. A Bíblia diz que de longe o pai avistou ele vindo, irmão. O pai conhecia o jeitinho de andar, aquele jeitinho de pisar. O pai conhecia, o pai viu de longe. A Bíblia diz que o pai correu. Irmão, quando ele quis pronunciar-se para pai, papai, o pai nem deixou ele falar, irmão. Abraçou, se pendurou no seu pescoço, meu filho, meu filho, meu filho. Quando ele manda todo mundo, olha, traga anel, traga roupas novas, traga sandálias novas, mate ali o bicho, bora fazer uma festa, um churrasco grande. Aí ele diz assim: porque este meu filho estava morto e reviveu. É isso que Deus tem para a minha vida e para a tua. Uma obra que não se apagou. Uma promessa que não caducou. Uma obra que está de pé e uma promessa que tem o sim e o amém. Basta eu e vocês tomarmos a decisão. Vou voltar para a obra. Vou voltar para o meu posto. Vou voltar para a casa de meu pai. Vou voltar para a casa de meu pai. É isso que nós precisamos fazer. Irmãos, quantas obras estão abandonadas por causa de orgulho, por causa de vaidade, por causa da síndrome de Aitofel. Mas Deus nos convoca nesta noite para um reavivamento espiritual, para um renovo de aliança, para uma decisão de voltar para a presença de Deus. Eu vou encerrar, irmãos, fazendo aqui duas observações. Caminho agora para o encerramento da mensagem. Fazendo duas observações a respeito das decisões que esses três homens tomaram. Em primeiro lugar, as decisões que esses homens tomaram foi a decisão acertada. Nos três exemplos, irmãos, nós vemos esses homens tomando a decisão de se voltarem para Deus. Josué disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ezequias disse: eu vou fazer uma aliança com Deus.
O filho pródigo disse: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. A decisão mais acertada da sua vida não é trocar de emprego, não é trocar de casa, não é trocar de mulher, não é trocar de marido, não é trocar de igreja. A decisão mais acertada da sua vida é se voltar para Deus. É consagrar a sua vida totalmente, integralmente ao Senhor Jesus. Nossa decisão não é simplesmente qualquer decisão. Nós somos salvos, nós somos escolhidos, nós somos chamados por Deus. Por isso, a decisão mais acertada que nós podemos tomar nessa vida é nos voltarmos para o Senhor. Olhem para mim, por favor. Conselho de pai espiritual. Que o seu alimento, ou que o seu primeiro alimento do dia, seja a palavra de Deus. Faça esse acordo com o Senhor. Logo que você acordar, que você vai ali, faz a sua higiene pessoal, tira a remela dos olhos, joga água nos olhos, escova os dentes, faz ali a sua asepsia. Não vai para o celular, vai para a Bíblia. Deixa a Bíblia pertinho. Faz dela o teu café da manhã. Escolhe ali um livro. E todas as manhãs, se você não consegue ler um capítulo, pastor, eu tenho que me acordar 4h30 da manhã para pegar ônibus, pastor, é uma loucura. Leia um trecho. Leia um trecho. E quando você terminar de fazer aquela leitura, ore em cima do que você leu. Lendo 2 Samuel capítulo 7, quando o Senhor faz uma aliança com Davi, Davi ora ao Senhor e diz: quem sou eu? Quem é a minha família para o Senhor me trazer até aqui? Eu comecei a chorar. Eu sei de onde Deus me tirou, irmão. Eu sei que eu, o Flávio, esse homem que prega para vocês, tinha tudo, humanamente falando, para dar errado. Mas Deus virou. E hoje, não com orgulho, mas com um louvor a Deus, eu sou tão feliz de onde o Senhor me colocou. E o Senhor disse para Davi: eu fui te buscar por detrás da malhada. Eu fui te buscar lá no deserto. Quando eu mandei Samuel na casa de Jessé, ninguém nem se lembrava de ti, mas eu me lembrava. Nem teu pai terreno se lembrou de ti, mas eu me lembrava de ti. Onde foi que Deus foi te buscar? Pastor, eu estava numa boate. Pastor, eu estava numa casa noturna. Pastor, eu estava me relacionando com uma pessoa do mesmo sexo que eu. Quando eu senti o toque do Espírito e disse: vou mudar de vida. Foi lá que o Senhor foi te buscar. Lá na boca de fumo, lá na mesa de bebida, lá na casa da promiscuidade, lá no fundo da rede, lá no quarto escuro, lá na depressão, lá na crise de ansiedade, lá na lata do lixo. Foi lá que o Senhor foi te buscar. Eu te tirei de trás das malhadas e te trouxe aqui. Aí ele disse para Davi: e vou te usar para liderar e para conduzir o meu povo. Irmãos, eu chorava. Meu Deus, eu tenho consciência de onde o Senhor me tirou. Eu tenho consciência de tanta besteira, tanta loucura que eu já fiz, irmão, até depois de crente. E Deus não desistiu de mim, como Deus também não desistiu de vocês. Então, qual é a melhor decisão que nós podemos tomar hoje? É aquela que o salmista diz: incorreu ao meu coração buscar a tua face. Buscarei, pois, a tua face, ó Senhor.
E a segunda observação que eu faço é que aquela decisão daqueles 3 homens, ela tinha uma essência, irmãos, não era uma decisão qualquer. Nos 3 exemplos, nós podemos observar que as decisões foram pautadas na essência de estar em comunhão com Deus. Josué diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ezequias diz: farei uma aliança com. O filho pródigo diz: levantar-me-ei e irei ter com o meu. Tem uma essência na decisão. A decisão não é tomada de qualquer jeito, não é tomada por tomar. É uma decisão que me leva para mais perto de Deus. E essa decisão, irmãos, olha aqui, essa decisão, ela não tem nada a ver com quem está à sua direita e com quem está à sua esquerda, não. Como é que estava a turma lá do Josué? Mergulhada na idolatria. O que foi que Josué disse? Eu não vou nessa não. Como é que estava a turma lá do Ezequias? Nem os levitas estavam no posto que deviam estar. Mas o que é que Ezequias diz? Eu vou tomar uma decisão diferente. Eu vou fazer uma aliança com Deus. Onde é que o filho pródigo estava? Irmãos, ele estava numa terra tão distante, a Bíblia nem dá nome a essa terra. Ele estava numa terra tão distante que não tinha ninguém por ele. Ele diz: aqui não tem ninguém por mim, mas eu sei onde tem. E é para lá que eu vou voltar. Para onde é? Para a casa do Pai. Inspirados, irmãos, por esses exemplos bíblicos, eu digo para vocês: livremos-nos, irmãos, da capa do desânimo e tomemos a decisão de nos voltarmos para o Senhor e para a sua obra. Se decida e nesta noite servir somente ao Senhor, fazer uma aliança com teu Deus, se levantar para ir ter com o teu Pai. Então levantemo-nos literalmente, coloquemo-nos de pé, adoremos ao Senhor em nome de Jesus.